Olá, amigos do Iter Processualis. Vamos hoje falar um pouco sobre direito probatório. Dividimos isso, na verdade, em 3 partes, seriam 3 vídeos, né? Hoje vamos começar com noções gerais sobre direito probatório. A preocupação principal aqui é esclarecer questões, esclarecer pontos, principalmente no que se refere à nomenclatura e também ao conteúdo, né? Eu sei que essa matéria é complexa e a gente tem contato aí diário com certas afirmações que não são corretas, né? Às vezes são afirmações de leigos, então, evidentemente, nós não podemos criticar, né? Então, estava pensando, por exemplo, outro dia, conversando com um taxista, né? Falou, o senhor sabe que agora mudou a lei, né? Agora, quem bateu, paga. Falei, como? Bateu, o senhor está guiando, bateu, paga. Falei, bom, então eu pergunto para o senhor, se eu estou na 23 de maio, não é? E levo uma fechada de um outro veículo, eu vou bater nesse outro veículo. E quem vai pagar? Ele falou, bom, aí muda, né? Falei, então só não pode falar que quem bateu paga, né? Ele ficou meio assim e tal. Aí conversa vai, conversa vem, né? O que ele fala? Uma frase que ele diz, a gente precisa se preocupar, porque com o trânsito aqui de São Paulo é uma preocupação. Eu falei, sim, preocupação. A gente tem que se preocupar com os imprevistos, não é? Porque os imprevistos acontecem quando a gente não está esperando, né? Eu falei, realmente, né? Vou falar o que para ele, né? Mas o fato é que essa afirmação de que quem bateu pagou, ou de que o ônus da prova incumbe ao autor, né? Isso é um dogma, talvez, ou uma afirmação equivocada. Já no direito romano, não me lembro do Scialoia, por exemplo, ela dizia que não, nem sempre é assim. A regra geral é que cabe ao autor, né? Agora, se o réu alegar, por exemplo, pagamento de uma dívida, a ele incumbirá o ônus da prova. Isso já no direito romano. Então é uma coisa antiga, né? É uma antiga novidade, como eu costumo falar, mas muita gente ainda repete isso, mas o ônus da prova incumbe ao autor. Bom, passando isso, o que nós verificamos é o seguinte, que falar sobre direito probatório é falar sobre a existência ou não de um sistema probatório, né? O sistema, Beth, sistema... Nós não vamos aqui falar novamente de sistema, porque nós já falamos sobre esse aí seria sistema, né? Então, mas a gente tem que dizer que eu acho que é importante que o sistema, ele não é simples somas de elementos. Isso, não é simples reunião, né? É uma reunião, é um conjunto harmônico com atributos. Certo, isso foi... Vamos lembrar, temos a unidade, a coerência, a organização, a interação. Né? A harmonia. Agora, existe um sistema probatório? Bom, aí... quem critica o código, evidentemente, vai dizer, não, isso é um conjunto de regras e tal, que foram espalhadas a esmo. Não, não é. Não se pode criticar o legislador por isso, né? Há um sistema, eu vejo. No código, você tem, ao mesmo tempo, regras sobre o ônus da prova. A regra geral ainda é aquela antiga, hein? Não é das cargas dinâmicas, não. A regra antiga, que é as regras estáticas, né? Ao autor, fato constitutivo, réu, extintivo, modificativo e impeditivo. Isso continua em vigor como regra geral.
as cargas dinâmicas, a teoria das cargas dinâmicas, se aplica em casos particulares. É só ler o código, aí precisa ler o código, né? Está no parágrafo, as cargas dinâmicas estão no parágrafo e não no caput. Bom, então, veja, nós temos um sistema. Por quê? Do mesmo modo que temos regras sobre o ônus da prova, temos também disposições sobre os poderes instrutórios do juiz. Então é preciso fazer uma combinação disso. Não posso ficar só com o ônus da prova, só com os poderes instrutórios. É uma matéria que nós vamos ver depois com muita calma, né? Mas eu acho que existe um sistema probatório. Agora, o problema mesmo, inicial, vamos dizer, quando se estuda o direito probatório, é saber qual é o conceito de prova. Mas, bom, mas ninguém sabe, então, o que significa prova? Não. Todo mundo sabe, mas... É uma matéria complexa. Certo. Eu andei pesquisando, você sabe disso. Sim. Que realmente nós teríamos que ter... Não há acordo entre os autores, né? Teríamos que ter uns 2 vídeos só para falar sobre isso, mas nós não vamos falar. Vamos resumir, porque realmente falar de teoria aqui seria complicado. Mas precisamos, né, saber, afinal, o que se entende por prova. Eu acho o seguinte, são muitas ideias, o conceito é muito amplo, mas tem uma corrente majoritária, sim, tá, que ela é encabeçada por Goldschmidt, Rosenberg, o Marcílio Amaral Santos, o Jean Turco, Romolho, todos eles, e dentre outros, né, uma gama imensa, eles estão preocupados só com a verdade. A palavra-chave para eles é verdade. É a apuração da verdade. A apuração da verdade. O conceito de provas... É o conceito dominante, realmente. Sim, essa é a majoritária. Já Mittermeier... penalista, né? Ele diz que é a certeza e não a verdade. A preocupação com a certeza. Com a certeza. E não a verdade. Não. Coisas diferentes, claro. Sim, coisa completamente diferente da outra. Aí nós vamos para o Malatesta. Já foi lembrado aqui várias vezes, né? Que já falamos sobre ele. Ele fala também da certeza, mas ele lembra da probabilidade, os graus de probabilidade. Fala em certeza e probabilidade ao mesmo tempo. Isso, mas em graus. Nós já falamos sobre essa matéria aqui também. Sobre tutela provisória, né? Os graus de probabilidades, para saber a diferença entre a cautelar e a antecipada, que é uma polêmica muito grande. Aí. Bom, então, tudo bem. Não vamos falar sobre isso agora, né? Aqui no nosso hemisfério, nós temos um que discorda de tudo isso, que é o professor Alvarado, da Argentina. Não concorda nem com a verdade, nem com a certeza. Qual é a posição Veloso, do né? Adolfo Alvarado Veloso? Sim. Isso. Conhecemos aí. Para ele, o que importa... Congresso de Minas, nós estivemos no Congresso de Minas Gerais, Belo Horizonte, fez um belíssimo congresso, foi interamericano e tal. Bom, vamos lá. O Alvarado, ele se preocupa com a demonstração dos fatos. Não, demonstração não, que eu me lembre, não. Espera um pouquinho. Não, o Alvarado critica a demonstração. Ah, é mesmo? Ele critica a demonstração dos fatos. Critica. Ele se preocupa com... Ele acha... Bom, eu me lembro, porque nós estivemos em Belo Horizonte lá. Eu fiz a confusão, você lembrou de Belo Horizonte? Aí não, é o seguinte, tudo bem, mas o Alvarado critica todas essas posições, não aceita nem verdade, nem certeza, nem convicção do juiz, nada, porque diz o seguinte, prova, né, é confirmação, para ele, é confirmação das alegações do autor e do réu. Bom, essa é a posição dele. Bom, é a posição dele, fica registrado. Ao contrário, ele pensa como tudo bem, mas eu lembraria ainda, Beth,
um autor que me agrada muito ler, simplesmente ler, não é? Assim, por prazer, não é nem com preocupação processual. Eu gosto de ler Calamandrei, como gosto de ler os prefácios do professor Alfredo Buzaide, né? Vejam o que é escrever bem, né? Alfredo Buzaide, Barbosa Moreira, né? Enfim, são cultores do vernáculo. Mas, veja, eu, na verdade, lendo Calamandrei, já há algum tempo, verifiquei que ele se preocupa muito com a verossimilhança. Ele não aceita a verdade como fundamento, como finalidade da prova, e sim a verossimilhança. Então ele diz que um juízo de verdade acaba se convertendo num juízo de verossimilhança. Né? Que também é o problema da verdade, é saber se trataria de verdade real, verdade formal. Né? É muito complicado isso, nós caímos no campo filosófico aí, não é? Vamos à Bíblia, né? Enfim, Mas, João, é ir muito longe. Mas né? eu me lembro de um outro autor saudoso, o Ovídio Batista da Silva. Sim, precisa ser lembrado realmente, o Ovídio. Porque o Ovídio, ele fala em convicção. Você lembra disso? Preocupação com a convicção do juiz. Exato. Não é? Quer dizer, são elementos escolhidos no processo para formar a convicção do juiz. Exatamente, que é uma posição semelhante também à do Liebman, com quem ele não concordava em outras matérias. O professor Ovídio, de quem nos tornamos amigos, né? Chegamos aí ao Rio Grande do Sul, participar lá de uma banca, almoçamos com ele. Isso aí tem uma cultura extraordinária, né? Falava direito romano e tal, com conhecimento, com filosofia e tudo, né? Enfim, ele coloca então a convicção como um ponto importante. Bom, mas precisamos prosseguir. Sim. Falar alguma coisa desse início, não é? De estudo ou de exame do direito probatório. Objeto da prova. Bom, eu não vou falar o óbvio aqui, não é? Eu sei que muitos que nos ouvem, né, são processualistas. Eu fico muito contente, a Beth também muito contente, com a acolhida que estamos tendo e tal. Então eu não vou, evidentemente, dizer que só se provam fatos controversos, isso é claro, né? Fatos relevantes. Isso também é óbvio, que não se prova o fato notório, mas o conceito de notório já não é tão simples, né? Então teríamos que nos estender muito sobre isso. Mas eu queria agora chamar atenção para um ponto. É que além de controversos e de relevantes, os fatos alegados precisam ser precisos. Precisão. Por exemplo, se eu entrar com uma ação de indenização por dano moral, não basta eu dizer que o réu ofendeu a minha honra. Essa é uma afirmação genérica. Em que consistiu a ofensa? Quais foram os atos praticados, não é, que possam caracterizar o dano moral? E aí talvez toda aquela jurisprudência e tal, não basta, evidentemente, o simples incômodo e tal, precisa haver o sofrimento, né? Aliás, tem um livro recente aí, da nossa amiga Mirna Chanti, né? Exatamente sobre dano moral, né? Uma obra, eu diria, extensa, completa, que foi elogiada pelo professor Arruda Alvim no prefácio e tal. Mas, enfim, fatos precisos. Não basta alegar fatos genéricos, né? Então, isso dentro do objeto da prova. Mas vejam, há muitos problemas. Não poderia, como é que eu vou falar aqui em 20 minutos, talvez? O tempo urge, né? Mas coisas que me preocupam, por exemplo, prova dos lucros cessantes, né?
há correntes, há pelo menos duas correntes, né? Uma que diz que os lucros cessantes têm que ser certos e provados cabalmente, prova inequívoca, né? E outra que diz, não, se houver elementos e tal, que possam formar a convicção do juiz e tal, não precisa ser uma prova inequívoca, mesmo porque como é que eu vou fazer uma prova inequívoca para o futuro, né? Tem um comerciante que foi desapropriado, uma desapropriação do metrô, não é? Ele recebe indenização pela perda do imóvel, pelo fundo de comércio, essa coisa toda. Mas quanto ele vai deixar de ganhar daí para frente? Tem uma clientela grande. Ele faturava, vamos dizer, 1 milhão por ano, ou 5 milhões, pode pôr o número que quiser. Quanto ele vai conseguir faturar daqui para frente? Nós não sabemos, mas há uma projeção. Então, na verdade, lucros cessantes significam a projeção no presente de lucros futuros esperados e, de algum modo, comprovados, quer dizer, que haja que algum elemento de prova, que não precisa ser uma prova inequívoca, porque senão ninguém recebe nada, né? Isso, aliás, foi dito com muita clareza pelo Clito Fornaciari Júnior, nosso amigo processualista renomado, né? O Clito escreveu um artigo na Tribuna do Direito, né? Tribuna do Direito, que não existe mais, infelizmente, é aquele jornal, né, que tinha sempre novidades e tal. Alguém poderia começar a reeditar a Tribuna do Direito, quem sabe o próprio Clito aí, né? Mas o Clito mostra as duas correntes e opta pela flexibilização, quer dizer, ele acha que não é possível exigir prova concreta, irrefutável, inequívoca, senão ninguém recebe nada, né? Ele analisa correntes da jurisprudência nesse artigo e tal. E uma outra questão também, rapidamente, é a prova da sociedade. Porque, veja, o Código Civil diz que entre sócios só se prova a sociedade por escrito, só por escrito é que se prova. Então, se eu não tiver um contrato social provando, como é que eu iria provar, né? Entre terceiros, sim. Em relação a terceiros, sim. Né? Não precisa ser por escrito. Mas veja, há um artigo do Garbi, Carlos Alberto Garbi, desembargador aposentado, professor hoje, advogado aí, atuante, né? O Garbi publicou um artigo, se não me engano, no Migalhas. No Migalhas. Então, vamos consultar depois o Migalhas, aí está lá o artigo do Garbi, né? E ele defende exatamente essa flexibilização, digamos, né? Então, se não tiver o contrato escrito, pelo menos você deve ter alguma prova, algum recibo de pagamento, algum lucro que foi distribuído, alguma coisa, enfim, que prove a existência. Agora, dizer, não, você não tem o contrato social, então você vai ter prejuízo, você foi lesado pelo outro e fica por isso mesmo, né? Então, é um assunto para ser discutido, né? Bom, isso com relação à prova da sociedade, né? Eu acho que é por aí, né? Não, peraí. Tem mais? Você está falando uma coisa que eu acho que é importante. E a prova da negativa? Bom, como é que fica? Prova da negativa? Por exemplo, eu tenho que provar que ontem eu estive no Rio de Janeiro, mas eu não tenho como provar isso. Então, mas eu posso dizer que eu estava fora do país. Eu não estava no Carnaval do Rio, eu estava em Paris, por exemplo. Ou estava no Carnaval da Bahia. Talvez provar que esteve no Carnaval, você provaria lá, sim, mas dançando lá com a mangueira. Bom. Mas, com certeza. Não, eu acho que é o problema você está falando da prova absoluta e prova relativa, prova né? Relativa, realmente a prova absoluta, você lembrou bem, me lembro até de um exemplo que eu dei há muito tempo, acho que no livrinho sobre prova, o primeiro trabalho, assim, o exemplo era, eu não posso provar que nunca estive em Piripiri, no Piauí. Tem uma cidade chamada Piripiri, no Piauí.
Eu não posso provar que nunca estive lá. Isso. Mas posso provar que não estive lá em Piripiri no dia tal às tantas horas. Mas já faz um pouquinho de tempo, né? Bom, faz tempo. Mas faz mais de 50 anos. Piauí eu fui. Não, Piauí eu fui. Aliás, conheci muitos estados brasileiros. Sim. Pode-se dizer... Mas a história do Piripiri, quando você escreveu... O que tem? Faz uns 50 anos, mais ou menos. Bom, mas eu, graças ao processo civil, eu conheci muitos estados brasileiros, né? Realmente, nas asas do processo civil, né? Acho que quem falava isso era o processualista Costa Machado, né? Me lembro dessa expressão dele. Ele falava, João, vamos viajar nas asas do processo civil. Nós fomos até para o Amapá. Bom, mas acho que com isso, acho que o nosso tempo aí, Beth, ainda tem alguma coisa que você queira. Eu acho que ainda dá um pouquinho mais para falar alguma coisa. O quê? Eu acho não, falta muita coisa a falar. Mas sobre objeto da prova, por enquanto. Sabe o que eu me lembrei? Uma coisa até me chamou muita atenção, isso sobre a prova unilateral. Certo. Que teve uma tese agora recente do do juiz federal, Tiago Bittencourt. Excelente. Nós já falamos tese de doutorado. Nós já falamos sobre ele aqui, mostramos o livro dele, Tiago que é excelente, vale a pena. É verdade, mas Beth. Nós temos que lembrar dessa prova unilateral. Eu até participei dessa banca. Existe ou não existe mesmo essa prova unilateral, né? Bom, aí que está, né? Ele defende na tese, com bons argumentos, aliás, né? A tese foi até orientada pelo professor William Santos Ferreira, né? Eu tive o prazer de participar da banca e ele brilhantemente defendeu a tese e tal. E, de fato, impressiona, porque a gente ouve escrito que ninguém pode fazer prova no próprio benefício. Sim, o princípio é esse. Não adianta eu escrever que eu sou credor de alguém, né? Essa prova não vale nada, vamos dizer assim. Mas há hipóteses de prova unilateral. Ele anota lá, por exemplo, a ata notarial. A ata notarial não exige a presença da parte supostamente contrária, né? Eu peço ao tabelião fazer uma ata notarial para dizer que um imóvel, por exemplo, está abandonado ou coisa parecida, né? A escritura pública. Eu vou ao cartório e passo uma escritura pública, né? É um documento público, não é? A escritura. Sim. Precisa a presença de uma outra pessoa com a qual eu pretendo litigar? Não, eu passo a escritura e tal. Está ali, não é? Então, acho que a ata notarial, a escritura pública e, olha, até de certo modo, o depoimento pessoal contrariando o código, né? Porque o código diz que é para fazer prova, né? Da confissão, etc., para levar a parte contrária à confissão. Mas há uma corrente muito forte aí, doutrinária, defendendo que o depoimento pessoal não pode ser visto como meio de prova para provocar a confissão. Que o juiz poderia, em muitos casos, dar credibilidade ao depoimento pessoal. Depende de quem presta o depoimento pessoal, né? Numa comarca pequena, um homem lá ilustre e tal, uma pessoa séria que fala com coerência tudo, por que o juiz não poderia aproveitar alguns elementos, né? É uma discussão aí, isso vai muito longe. Mas no caso da ata notarial, da escritura pública, da duplicata, a duplicata não precisa assinatura do devedor, né? Bom, tem o problema da entrega da mercadoria, mas isso não é da minha alçada, isso é com os comercialistas aí, né? Mas eu acho que a duplicata, enfim, poderia ser indicada. E ele, aliás, o Tiago indica a duplicata, se não me engano, como um exemplo, né? Bom, pessoal, agradecendo aí mais uma vez a atenção e contando aqui sempre com a presença da Beth, que traz aí ela fica aí pesquisando, procurando e trazendo isso, né? Para alimentar
o nosso vídeo. Agradeço, então, mais uma vez a acolhida e convidamos para o prosseguimento, né, de exposições ou de conversa, vamos dizer assim, sobre direito probatório. Pretendemos fazer mais 2 vídeos, mas mais para frente. Por enquanto, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos e um grande abraço, né? Até mais.